Olá, trago para apresentação no terceiro CIPEC, o Simpósio de Pesquisa em Educação para a Ciência, o trabalho intitulado Um estudo da aprendizagem significativa do modelo do átomo de Bohr com estudantes do ensino fundamental. Sequências didáticas sob a perspectiva da TMC, baseada em UEPS. Meu nome é Savana dos Anjos Freitas, estou iniciando meu terceiro ano do doutorado e sou orientada pelo professor Dr. Agostinho Serrano de Andrade Neto. Somos do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Luterana do Brasil, Canoas, Rio Grande do Sul. Então, para uma melhor explanação e organização da nossa apresentação, trago de que forma escrevemos esse artigo e como iremos apresentar nesse simpósio. Primeiramente, a introdução, na qual nós justificamos e apresentamos o nosso objetivo que queremos alcançar. Posteriormente, as nossas teorias que utilizamos como referencial teórico, mais especificamente nesse trabalho, as evidências de aprendizagem significativa, de que forma elas são relevantes, como a gente pode desenvolver isso com nossos alunos para poder diferenciar uma aprendizagem significativa de uma aprendizagem mecânica, a teoria da mediação cognitiva, principalmente sobre os conceitos de mediações após o percurso metodológico, ou seja, o caminho que trilhamos, e, por fim, os nossos resultados e discussões e nossas considerações finais, da qual nós apresentamos se o nosso objetivo foi alcançado e de que forma nossa pesquisa pode contribuir para a área de educação em ciências. Então, o nosso objetivo, diante do contexto que a química e a física são apresentadas no nono ano do ensino fundamental, é de encontrar de que forma o uso de sequências didáticas sob a perspectiva da TMC e embasadas no modelo de UEPS, Unidades de Ensino Potencialmente Significativas de Moreira, podem resultar em uma aprendizagem significativa dos estudantes, de que maneira essa sequência didática que criamos pode proporcionar uma aprendizagem significativa aos alunos. Sobre as evidências de aprendizagem significativa, a gente traz no nosso trabalho Ausbo e Moreira, que afirma o quão importante é a gente buscar esses indícios de aprendizagem significativa, seja por meio de mapas conceituais, por situações problemas, o retorno após algum longo período, para poder enxergar se os alunos obtiveram uma aprendizagem significativa ou se foi meramente uma aprendizagem mecânica, se eles são capazes de relembrar os conceitos que foram vistos anteriormente e resolver novas situações, problemas. Então, nesse trabalho, a gente busca encontrar essas evidências de aprendizagem significativa. A teoria da mediação cognitiva, que foi elaborada por Souza em 2004, afirma que todo o processo que ocorre, ele é realizado no cérebro, porém essa capacidade de processamento de informações ela é limitada e insatisfatória. Mas ele afirma em 2012, em seu outro artigo, que a humanidade superou tais limites e hoje se constata que a expansão da capacidade cognitiva dos seres humanos ocorre por meio de alguma forma de processamento extracerebral de informações, ou seja, por meio de mediações, por mecanismos externos. E ali ele também traz um conceito muito importante para nós, que é o conceito de drivers, que ele fala como se fossem máquinas virtuais. Esses drivers, seriam como novas competências que proporcionam ao aprendiz a ter, que ele consiga resolver novas situações, que ele possa ter acesso a essas informações e resolver novas situações. Então, tem uma articulação, entre o indivíduo e os mecanismos externos, e a qual esses indivíduos conseguem ter acesso por meio dos seus drivers e poder relembrar e utilizar e ocorrer esse processo de informações. E a TMC, ela nos fala principalmente, que é o nosso foco nesse trabalho, sobre as mediações, as 4 mediações. Ele fala sobre a mediação psicofísica, social, cultural e hipercultural. A psicofísica é a física do objeto e do indivíduo. A social é a interação entre os seres humanos, entre os indivíduos, ou seja, a interação entre professor e aluno, entre os colegas. A cultural são sistemas simbólicos e artefatos, por exemplo, o livro didático. E a hipercultural é a tecnologia da informação, que na nossa pesquisa foi o simulador computacional
sobre o átomo de Bohr. Então, Souza fala que existem essas 4 mediações e que existem os mecanismos externos e os mecanismos internos. Então, nosso percurso metodológico. Essa pesquisa ela foi realizada entre 2017 e 2019, foi em parceria com o PIBID de Física. Ela foi realizada com estudantes do 9º ano do ensino fundamental. E esse projeto ele foi realizado em 2 fases distintas. A primeira fase nós utilizamos o EPS, porém a gente observou que os alunos esqueciam rapidamente. Então, dessa forma, e também por estudarmos posteriormente a TMC, nós criamos essa sequência didática para ser desenvolvida com alunos do ensino fundamental. Nós utilizamos a técnica Rapid Aloud, que é uma adaptação do Think Aloud, ao entrevistarmos nossos alunos e analisamos nossos dados por meio da análise gestual descritiva. E retornamos à escola após 1 ano do término do projeto em busca de evidências de aprendizagem significativa por meio de busca de indícios de aprendizagem significativa. Nós não tínhamos mais nenhum contato com os alunos após esse 1 ano. Então, a nossa sequência didática que nós elaboramos é composta por 4 momentos: situação inicial, explanação do conteúdo, atividade por meio das mediações da TMC e avaliação da aprendizagem e da sequência didática. A situação inicial são atividades lúdicas, como o jogo da velha, jogo memória, com o objetivo de relembrar os conceitos passados que foi desenvolvido com os alunos e também deixar eles inquietos com os conceitos que eles vão aprender na aula seguinte. Depois, a explanação do conteúdo, a mediação social entre o professor, onde utilizamos o slide ou o quadro. Por fim, atividades por meio das mediações da TMC. Cada aula a gente utilizou uma mediação. A psicofísica, elaboramos um modelo de LED para eles interagirem entre eles e o modelo, a física do objeto, entre a movimentação entre os elétrons de uma órbita a outra, a mediação social que ocorria por meio do quadro, a interação entre o professor, a cultural, que foi a utilização do livro didático, e por fim a hipercultural, que foi a utilização da simulação computacional. Os resultados e discussões que a gente traz para esse trabalho trazemos aqui 2 alunos, o aluno A1 e o aluno A3. A gente pode observar que mesmo 1 ano de decorrência, 2017 e 2018, a aluna 1 ela utiliza o mesmo gesto para explicar quando ela está passando na sua mente a simulação computacional, que ela afirma a movimentação que ocorre de um elétron para o outro, ao justificar, ao ela explanar sobre isso, quando perguntamos como ela iria explicar para o colega sobre o que é o átomo de Bohr, ela realiza o mesmo gesto e ela afirma que a imagem que está se passando na mente dela são a simulação computacional, ou seja, ela acessou os seus drives da mediação hipercultural e utiliza eles para responder e justificar a sua questão, mesmo passado 1 ano. A 3 também utiliza o gesto de abrir e fechar a mão como se representasse um fóton. E quando questionado o que é esse gesto que ele realiza, da onde que ele tirou isso, ele vai descrevendo, que é o que a técnica Rapid Aloud convida os alunos, é descrever o que está se passando na mente deles. Ele afirma que vem da simulação computacional, que ele imagina o fóton fazendo esse gesto e é assim que ele explicaria para um colega. Então, nossas considerações finais diante desse trabalho, a gente afirma que o uso da sequência didática sob a perspectiva da TMC à luz da UEPS, que foi o que nós nos baseamos para criar a sequência didática, contribuiu sim para encontrarmos no decorrer da pesquisa evidências de aprendizagem significativa. Ainda a gente pode observar que as atividades auxiliaram para identificar quais mediações mais contribuíram para a aprendizagem significativa, que foi a mediação hipercultural, a mediação psicofísica e hipercultural, e apresentamos nesse trabalho evidências de aprendizagem significativa do modelo do átomo de Bohr com estudantes do ensino fundamental por meio de uma coleta de dados que foi realizada por meio do Rapid Aloud e analisadas por meio da análise gestual descritiva, que a gente afirma e acredita que futuras pesquisas podem ser realizadas por meio dessa técnica, por meio dessa análise gestual, que é possível a gente ter um acesso e poder melhor compreender o que está se passando na mente do aluno, como se fosse uma janela com as suas dúvidas e as certezas de nossos alunos. Aqui as nossas referências. Nesse último slide eu trago sobre os autores, a nossa biografia e o nosso e-mail, caso tenham sugestões, dúvidas ou críticas diante do nosso trabalho. Seria isso. Muito obrigada.